o nosso querido Starship, né, já que temos que falar sempre de SpaceX porque é onde mais ocorrem as coisas numa velocidade mais rápida do que as outras empresas. O Starship a gente teve algumas coisas complicadas nesses últimos dias. Ocorreu um teste estático do SN8. O SN8 já tinha realizado um teste estático, mas teve que ter uma troca de um dos motores Raptor, então teve que fazer um segundo teste estático. E nesse teste estático houve uma intercorrência, um problema aconteceu. E quem acompanhou essa transmissão, principalmente lá do Lab Padre ou do pessoal do NASA Spaceflight, foi possível ver que depois do teste estático, que aparentemente foi bem sucedido, começou a pingar algo que parecia fogo ou alguma coisa do gênero na parte de baixo, ali na região dos motores do Starship SN8. E isso foi um pouquinho estranho, mas vamos ver o que vai acontecer. E a gente foi aguardando as notícias e o Elon Musk soltou no Twitter dizendo que teve um problema, provavelmente no sistema de pressurização, e isso estava afetando o cone de nariz, ali a parte superior, né, o tanque superior do SN8, e isso poderia levar a uma explosão caso não diminuísse essa pressão, certo? Por que isso ocorre? Toda vez que você coloca líquidos criogênicos dentro de um foguete ou dentro de um tanque, qualquer que seja, ele entra numa temperatura muito fria, mas o foguete não é capaz de manter ele gelado por muito tempo. Por isso que eles abastecem o foguete e soltam, mandam ele embora. E isso não chega a causar problema. E se ocorrer algum problema, eles têm as válvulas de exaustão e até que libera e tudo mais. Mas mesmo assim, o ideal é você lançar, porque você não se desperdiça combustível. E combustível de foguete, querendo ou não, é uma coisa muito cara. Não é tão caro quanto o foguete em si, mas ainda assim ninguém quer queimar dinheiro, certo? Então, de acordo com o que a gente foi sabendo depois, ocorreu um problema no sistema de pressurização e ele não conseguia liberar essas válvulas para fazer a exaustão dos tanques superiores do Starship. Tá? Então, teve um aumento de pressão e por um outro sistema de segurança que chama disco de ruptura, o disco de ruptura nada mais é do que um disquinho de metal que aguenta uma pressão específica. Ele pode aguentar a pressão que quer que seja, tem vários estilos. E quando ele atinge essa pressão, ele se rompe, tá? E aí ele libera a pressão. E por sorte isso ocorreu, não teve nenhum outro problema, os discos de ruptura funcionaram e acabou dando tudo certo, tá? Um outro exemplo desse disco de ruptura foi na falha da Crew Dragon. Teve uma falha num teste estático em solo que aconteceu ali na Flórida. Uma dessas válvulas liberou uma quantidade de hélio dentro do tanque que serve para pressurização para dentro da linha de combustível e isso acabou causando uma ignição prematura e explodiu uma cápsula da Crew Dragon, certo? Então o que eles fizeram? Substituíram essa válvula por discos de ruptura. Então foi exatamente a mesma solução que existe no Starship hoje. Tá? Pode ser que essas válvulas reutilizáveis elas não sejam a melhor solução que a gente tem. Pode ser que a gente tenha que evoluir um pouco isso para poder trazer mais segurança, mas de qualquer forma deu certo, tá? Então eu pensei que poderia haver uma perda total do SN8. Por sorte isso não ocorreu, afinal ia ser um grande desperdício por causa de um motor que deu problema. Um motor foi perdido mesmo, um desses Raptors foi perdido e ele já foi substituído, inclusive. Nesse momento ele já foi substituído e devemos ter as próximas operações ali de teste estático, teste de pré-queimador e por aí vai. Um teste estático talvez de um Raptor, só esse Raptor que foi trocado, depois um teste estático com os três Raptors e aí o possível voo de 15 quilômetros que estamos aguardando. E conforme eu falei no Space Orbit, esse voo não ia acontecer antes da Crew One e não ocorreu, tá? E provavelmente esse voo só vai ocorrer lá pro dia 25 de novembro, se ele ocorrer, se não for no 1º de dezembro, tá bom? Isso aqui é a minha opinião de quem já entende bastante de como é o processo de fabricação ali do Starship e como que são os procedimentos de teste, tá? Eu não pude ainda ir lá em Boca Chica por causa, muito obrigado à pandemia, mas quem sabe no futuro eu consiga ir e aí a gente consegue conteúdos exclusivos do Space Orbit ali do Starship, tá bom? Agora, partindo para os irmãos ali do Starship SN8, o SN9, ele já está indo para a fase final de preparativos para os testes. Aparentemente, ele só está esperando o espaço ali do SN8 para fazer seu voo. Lembrando que, na minha opinião, o SN8 vai virar uma grande bola de fogo depois desse voo, porque é muito difícil esse voo dar certo na primeira vez, tá?
Não coloquem na cabeça que isso vai ser perfeito, porque dificilmente vai ser. O espaço é muito difícil, tudo é muito complicado nessa área e a SpaceX já conta com isso, não é à toa que o SN9 já está num estágio bastante avançado e o SN10 também já está bem avançado e o SN11 já está em montagem. Então eles já preveem que vai haver perdas desses foguetes ao longo do caminho, por isso que o passo de construção da SpaceX é uma coisa fora do comum, porque a ideia é errar rápido, consertar rápido e testar rápido novamente, tá bom? Um ponto muito interessante do Starship SN9, tá? O SN9 apresentou uma série de hexágonos bonitinhos de proteção térmica, tá? Essa proteção, ela tem a função de, durante vamos dizer, aquele voo de barriga que ele vai fazer de forma a reduzir a sua velocidade, esses tiles ali, como se fosse um ladrilho, né? Eles servem justamente para proteger esse espaço, refletir uma parte desse calor, absorver e não comprometer o corpo do foguete. Ele é um isolante térmico poderosíssimo, provavelmente é um bloco de cerâmica baseado em um material feito pela NASA que chama Pica, tá, gente? O nome é horrível, tá bom? Mas ignorem. E o da SpaceX é o Pica X. Eles evoluíram esse material da NASA e ele está sendo, muito provavelmente ele que está sendo utilizado. Quem estiver acompanhando com imagens no YouTube, você pode ver que tem uma série de pontinhos ali, como se fossem pequenos rebites, onde foram encaixados esses hexágonos, tá? E muito provavelmente toda essa colocação está sendo feita por robôs, ou seja, uma colocação automática, pelo que pode ser visto em outras imagens do passado ali que mostravam um símbolo da SpaceX desenhado com esses hexágonos, tá? Essa é a maior quantidade de hexágonos que a gente está vendo num modelo funcional, ou seja, num modelo que é possível ser feito testes. Então, esperamos que a cada modelo que aparecer, esses hexágonos aumentem, a quantidade deles aumentem, até que eles tenham uma certeza que esse material realmente funciona aos propósitos que a SpaceX espera, tá? Uma outra